Conta pra mim, você tem medo de quê? Será que nós sabemos de todos os nossos medos? Será que nós sabemos todas as ações que os medos que nós enraizamos no nosso cérebro nos traz? Seja muito bem-vindo a mais essa live. Se você está vendo esse vídeo agora, você está vendo já gravado, então já deixa seu like, compartilha com quem você quer bem, deixa o seu comentário, fala para mim se faz sentido para você e quais são os seus medos. Porque hoje, na live de hoje, quem está entrando aí, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar de medo. E eu acho que é um assunto que eu quero falar já tem alguns meses. Parecia que estava faltando alguma pecinha no quebra-cabeças. E esse final de semana me indicaram uma amiga minha muito querida, chamada Giovana, me indicou um livro e eu achei maravilhoso o livro, engoli ele. Depois eu vou indicar para vocês qual é esse livro. E aí trouxe todas as pecinhas que faltava para poder encaixar para eu falar sobre o medo. Aonde que eu tô hoje, Ana? Ana, Carlos, Fabi, Moisés, sejam bem-vindos. Ficou bom? É no meu escritório mesmo. Olha só, vou mostrar pra você que é no meu escritório, ó. Só que eu tô na parede o contrário, ó. Olha lá, tá vendo? É no mesmo lugar. Aqui atrás eu tenho uma parede que é um pedaço só preta, justamente pra gente fazer vídeo, tirar foto, o que for preciso, entendeu? Aí eu resolvi mudar hoje o cenário, porque falar de medo não tem assim um fundo sombrio, um fundo negro, um mistério. Eu achei que tinha tudo a ver trocar pro lado de cá. Vocês gostaram? Estão me ouvindo bem? Tá enxergando bem? Tá boa a imagem? Que aí, por causa do fundo preto, tivemos que mudar a iluminação também. Gente, por que eu decidi falar sobre medo hoje? Além disso, né? Além dessa deixa que aconteceu sábado. Hoje eu estou completando 50 lives aqui no Instagram. Por que eu tô falando sobre isso agora? Porque já era para eu ter começado a fazer muito antes. Porém, o que me barrava de fazer? Medo, né? Medo das pessoas não me ouvirem, medo de eu não conseguir transmitir uma mensagem clara que todo mundo pudesse entender. Flávia, seja bem-vinda. Ana... medo de não ter pessoas, sei lá, de eu abrir uma live e não ter ninguém para me ouvir, embora ia ficar gravada, né? Mas a gente tem medo no fundo, de não ser assim tão aceita, das pessoas olharem e não acreditarem, ou então não se agradarem do que a gente está fazendo. E muitas vezes, quiçá 100% das vezes que a gente deixa de fazer algo por nós ou pelos outros, é por medo. Então, esse livro, o nome do livro é Uma Oração para Curar Seus Medos. Olha que bonito. E, de fato, ela ensina uma oração para curar os seus medos. Eu vou passar para vocês a oração e vou indicar o livro também. Porque, claro, eu fiz um resumo de tudo que eu já tinha e mais um pouco do que eu vi no livro e coisas que fizeram sentido para mim. Então eu trouxe para vocês, mas o livro é bem rico de informações, então eu acho que vale muito a pena ouvir ou ler do jeito que vocês acham melhor, né? Gislaine, Renata, Nicole, sejam muito bem-vindas. Então, olha só, vocês que entraram agora, eu estava falando aqui para quem já estava. Hoje eu completo 50 lives aqui no Instagram, então eu realmente estou muito feliz com isso. Com essa superação, tô muito orgulhosa, por quê? Porque eu admiro muito quem faz live, eu acho muito legal, assim, eu sei que dá trabalho, né, a gente planeja todo um conteúdo, anota para não ficar nada vago, então, para mim isso foi muito importante, foi um desafio que eu cresci, para mim foi importante, eu espero que para vocês também tenham sido. Aliás, eu já vou falar que já tem bastante gente aqui, ó. Se você acompanha minhas lives, se você tem tirado proveito, se tem aprendido alguma coisa, se for possível, se tocar no seu coração, faz depois um depoimento, um textinho só, e me manda no direct ou no WhatsApp, se você tiver meu número, para eu publicar, sabe? Para eu colocar como depoimento, porque isso vai ficar... Nossa, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem fazer isso. Tiago, seja bem-vindo. Então, eu decidi falar de medo hoje por conta dessas 50 lives que nós estamos completando hoje, tá bom? Todas elas, essas 50, todas elas estão no meu canal no YouTube. Nem todas estão aqui no IGTV, porque quando eu comecei ainda não ficava gravada. Então, eu baixava e colocava lá no YouTube. Então, caso tenha alguma lá que você queira ver, que queira dar uma reolhada se assistiu ou não, tem muita coisa interessante lá.
Então, bora falar de medo? Esse livro que eu falei que foi a gota d'água, né? A pecinha que faltava no quebra-cabeça para eu vir falar de medo. Sério, Moisés? Olha isso, que legal. Já vou até tirar um print aqui. Tô brincando. Depois me manda, Moisés, um resuminho assim de como foi pra você, de como está sendo pra você acompanhar essas lives, que eu fico muito feliz mesmo com isso. Olha, Ana, que bênção. Só que pena, eu fui roubado, não posso ver o vídeo. Como assim, Carlos? Gente, então vamos falar de medo. O medo, como eu já falei agora há pouco, ele nos bloqueia a viver, nos bloqueia a ser feliz. Você sabia que muitas pessoas têm medo de ser feliz? Tem medo de ter sucesso? Tem medo de ganhar dinheiro? Pode parecer absurdo, mas isso é muito realidade. Só que hoje eu quero falar com vocês um pouco mais embaixo. Assim, qual que é a raiz desses medos, né, que a gente tanto observa? Eu vou trazer para você, vou falar algumas características, sentimentos e comportamentos que nós temos a fazer o vídeo. Entendi, Carlos. Eu vou falar para vocês alguns comportamentos e sentimentos que nós temos baseado no medo. O que é o oposto do medo? Vocês vão, olha, eu vou falar pra você, eu acho que muitos de vocês vão falar, credo, isso vem do medo? Sim, vem do medo. Eu mesmo fiquei bem impactada. Eu vou falar de 5 medos que são assim, que impedem o nosso relacionamento consigo mesmo, com o outro, né? A gente com outra pessoa, com a nossa família, em especial pai e mãe, com a sociedade, o medo que nos dá solidão. Olha que top. Vou falar as características, o que provoca e o que cura também, o que pode ajudar, tá bom? Então, a princípio, eu vou falar sobre um pouco do que eu vi no livro, que é o nome do livro é Uma Oração para Curar Seus Medos. Depois eu vou colocar no meu stories a oração, eu vou colocar aqui também, quem quiser copiar, já providencia aí um lápis, porque eu achei muito válida. Desde que eu escutei o livro, que foi no domingo e ontem, eu tenho feito e eu acho que já está clareando algumas ideias na nossa mente. E então eu não posso falar de muito tempo, porque eu acabei de começar, mas no livro ela relata várias situações de várias pessoas que têm ajudado demais e eu acredito realmente que pode nos ajudar. É uma oração muito simples e eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que quanto mais gente sabendo disso, menos medo a gente consegue deixar nesse mundo, né? Nós só nascemos com 2 medos, exatamente. De altura, né, que é para nossa sobrevivência, e os de som alto, que é o que nos faz correr quando escuta uma buzina, né? Correr caso caia alguma coisa para não cair na cabeça da gente. O resto é tudo medo implantado. E pasmem, né, gente? É implantado pelas pessoas que mais nos amam, que são os nossos pais, que são as pessoas que nos criam. É claro que pelo melhor motivo possível, que é pra gente sobreviver. Mas tem alguns que não são necessários. Então vamos lá. Quando a gente fala de medo, a gente pensa logo que... O que vocês pensam que é o contrário do medo? Eu achava que era coragem. Poxa, se tiver coragem, eu não vou ter medo. Só que não é. A coragem significa agir com o coração. Ó, cora de coração, agem de ação. Então é agir com o coração. Todas as vezes que a gente age com o coração, a gente tem coragem. Então o medo não tem nada com isso. O contrário do nosso medo, o contrário dos medos que nós temos, é o amor. É o amor, Tiago. Quando a gente age com amor, a gente não age com medo. Com amor verdadeiro. O amor na sua essência. Não esse amor romântico, né? Quando a gente pensa em amor, a gente logo pensa em um amor romântico, né? Fala, nossa, gente, é o amor que eu sinto pelo meu marido, é o amor que eu sinto pelos meus filhos, né? Esse amor fraterno, o amor que eu sinto pelos meus amigos, pelo meu animal de estimação. Só que eu não tô falando desse amor, eu tô falando do amor de Deus, o amor de essência, sabe? Esse amor que nos age. Que doido, né, Fabi? Mãe, seja bem-vinda, que entrou aqui, pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de medo. Ah, deixa eu colocar aqui, né, o tema da live para que quem chega saber. Então, como que louco que é esse negócio? Como assim o amor? Eu vou falar para vocês, deixa eu colocar aqui, como o medo afeta sua vida. É a nossa vida, né?
todos os sentimentos, todos os comportamentos que nós temos embasados no medo, eles são aniquilados quando a gente age com amor. Exatamente, o amor incondicional. O amor de verdade, o amor, por isso que eu falei, o amor de Deus, aquele amor de fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente, aquele amor que Jesus veio nos ensinar. Simples assim, há 2020 anos atrás. Como assim o amor? Vou explicar, Ana. Vamos pensar que nós temos duas árvores. E quando a gente começa a observar todos os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, aquilo que nos faz agir e aquilo que nos faz travar no meio do caminho, tudo vem de duas árvores. Ou vem da árvore do amor, ou vem da árvore do medo. O medo enraiza no nosso inconsciente, na nossa vida, e ele começa a fazer galhos. E esses galhos são mostrados de várias maneiras, assim como o amor também. Então, o amor, o ego, o medo, ele é o alimento do nosso ego. Quem acompanhou a live que eu fiz com a Bárbara, que a gente falou do ego, né, que o ego é a nossa persona, é a nossa personalidade, é isso que nos faz agir nessa vida. Só que também o ego é o que nos faz se sentir separados um do outro, né? Você não sou eu sou diferente de você, eu sou melhor ou pior do que você. Então isso é uma reação do ego. E para que esse ego seja alimentado continuamente, ele se alimenta de quê? De medo. O medo, ele é a ferramenta utilizada por política, pela Matrix, né? Por religiões, por escolas, por instituições. Para quê? Para te manipular, para te manter na linha, para que você faça o que eles querem, da forma como eles querem. Tá fazendo sentido isso? Então, quais são os comportamentos que nós temos a partir da árvore do amor? Presta atenção e aí vocês vão me falando aí se tá fazendo sentido ou não, tá? Através da árvore do amor, os galhos dessa árvore são bondade, compaixão, dedicação, criatividade, alegria, jovialidade. Quando a gente faz as coisas com amor, a gente não se sente mais jovem, com mais ânimo, com mais energia vital. Paz. A paz é um galho dos mais grossos, né? Assim, da árvore do amor. A aceitação e principalmente o mais importante de todos, o perdão. Tudo isso vem da árvore do amor. Em compensação da árvore do medo, a gente tem a dor, todo tipo de dor que a gente tenha, você pode buscar, rastrear os pensamentos até a origem, que você vai perceber que é um medo de alguma coisa. A raiva, sabia que a raiva é originária do medo? Pasmem, né? Todas as vezes que você sente raiva, por trás tem um medo. Isso eu vou falar depois, mas daqui a pouco, que eu vou dar um antídoto, né? Vamos falar assim, não é a cura, mas é um antídoto que você pode trabalhar junto com a oração para poder curar isso. A mesquinhez, as pessoas mesquinhas, elas têm medo. A violência, todo tipo de violência vem do medo. Aline, seja bem-vinda. As críticas, os julgamentos, tudo isso, gente, vem a partir do medo. E tem um comportamento, quanto mais melhor, né, Gi? Quanto mais amor, melhor. Tem um comportamento que ele é bem um vilãozinho, que é a preocupação. É um comportamento junto com um sentimento, que é o sentimento de preocupação. Ele vem do medo. Isso é bem básico, né, gente? Quando a gente se preocupa com alguma coisa, é por quê? Porque a gente tem medo que aconteça algo do jeito que a gente não quer. Só que quando a gente se entrega à preocupação, a gente está negando o amor. A gente está negando o amor e a Deus, né? Eu vou falar Deus, mas caso você não acredite em nome Deus, você pode falar ao universo, ao todo, ao amor divino, à divindade, ao Criador. Independente do nome, é Deus. Por quê? Porque se eu acredito que existe um poder divino, uma inteligência que leva, né, que sabe de tudo que está acontecendo, se eu entendo as leis universais e sei que nada é por acaso, que todos semelhantes se atraem, que toda causa gera um efeito, que eu plantei, eu colhi, se eu entendo tudo isso, por que eu vou me preocupar?
E eu não tô falando assim, de uma preocupação saudável. Eu tô falando daquela preocupação que gera estresse, aquela preocupação que prejudica a nossa saúde, que dificulta a cura de uma doença, que diminui a nossa imunidade e nos deixa mais suscetíveis para qualquer tipo de problema. Percebe como que é uma cilada? Então, quando eu me entrego à preocupação excessiva, eu estou negando a Deus. Simples assim. Eu estou negando que existe um amor. Eu não estou... Sabe aquela parte da oração do Pai Nosso que você fala, né? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? Eu estou totalmente tirando. Não adianta nada eu ficar repetindo isso 50 mil vezes na semana e querer fazer as coisas do meu jeito. Ou eu deixo, ou eu não deixo. Percebe isso? Que interessante? Então, todas as vezes que eu coloco o medo na frente, eu nego o amor. E quando eu coloco o amor na frente, eu simplesmente aniquilo o medo da minha vida. Porque aonde há medo, não há amor. Aonde há amor, não há medo. E eu não estou falando do amor romântico, estou falando do amor genuíno, o amor de essência, né? Que tem no nosso... a centelha divina que nós temos dentro de nós. Faz sentido, né, Gi? Vão pensando aí e analisando todas as vezes que vocês sentiram muito medo de algo. Fora que muitas vezes a gente sofre sem que nada aconteceu, né? Nem aconteceu e nem vai acontecer. Você pode perceber que todo medo que a gente tem é medo do futuro. A ansiedade... tem mais coisa aqui. Depois eu vou falar aqui quais são os comportamentos também que advêm do medo. Nunca tinha pensado nisso, Fabi. Pois é. E é muito interessante, porque a partir do momento que a gente traz luz, sabe? Que a gente traz para consciência isso, as sombras vão se desfazendo. E a gente começa a procurar, entender, a encontrar as soluções. E a gente para de sofrer. Olha que coisa mais gostosa, né? Vou falar então um pouco dos outros sentimentos e comportamentos que nós temos que vêm do medo. O abandono, o medo, né, do abandono, a ansiedade, a raiva, eu já falei, o ataque, a arrogância. Lembra que na live da autoestima eu falei que pessoas arrogantes têm baixa autoestima e elas se fingem de melhor que os outros para se sentir, né, para ter essa autoafirmação, mas na verdade é uma baixa autoestima? Pois é, a baixa autoestima vem do medo. O medo de não ser aceito, o medo de não ser importante, de não ser visto. Então, olha só como que tá lá na raiz. Quem é que tá na raiz da árvore? O medo. O bullying vem do medo, o controle, o querer controlar tudo, querer as coisas do meu jeito. O apego vem do medo. O conformismo, né? De ficar na zona de conforto, de não querer mudar, de não querer fazer as coisas da maneira como você sabe que tem que fazer e não faz. O sentir-se superior. O viver para agradar os outros vem do medo, né? Para poder alcançar as expectativas que as pessoas colocam sobre você. Isso é um comportamento que advém do medo. A dificuldade de falar não. O se sentir inferior, né? Não se sentir importante. Fofoca. Pessoas fofoqueiras, no fundo, são pessoas medrosas. E depois eu vou falar um pouquinho mais disso. A ganância vem do medo, a irritação vem do medo, os ciúmes vem do medo, as culpas, as inseguranças, o nervosismo, o pânico, a necessidade de poder, de querer mais e mais poder, o pessimismo. Pois é, Gi, você nem imaginava, né? Eu também. Teve coisa aqui que eu vou falar pra vocês, ó, pasmem. O pessimismo, a vingança vem do medo, a tristeza, a escassez, a vergonha, a desconfiança, a infelicidade e a violência. Nem todos são negativos, gente. Por exemplo, essa questão da segurança, né, que o Thiago falou, a gente só nasce com 2 medos. Quer dizer, o que nos mantém vivos é o medo. Eu assisti uma série no Netflix, que eu não me lembro o nome agora, era de uma chave. Era uma série meio adolescente. E em um dos episódios, a moça entrava dentro da cabeça dela mesmo e tirava o medo. Ela tirou o medo
e ficou sem medo. Só que aí o que aconteceu? Ela começou a colocar todo mundo em risco, porque ela não tinha medo de nada. Então ela começou a colocar a família inteira em risco, a vida dela em risco. Ela simplesmente fazia. Então o medo não é extremamente negativo. Tiago, tudo que é ruim deriva do medo, mas não necessariamente o medo é negativo. O medo, ele existe para nossa segurança. O problema é o tamanho que nós damos para ele. É a importância que nós damos a ele, entende? É esse equilíbrio que precisa ter, que a gente precisa desenvolver. Mas a gente só consegue ter a partir do momento que a gente sabe que ele existe. Entende? Então, toda essa lista de sentimentos e comportamentos que nós temos, muitas vezes, advém do medo. Em compensação, no amor, agora vocês ouçam o que vem do amor e vejam se faz sentido. Por quê? Porque são sentimentos e comportamentos contrários, absolutamente contrários. Olha só, a aceitação vem do amor, a dedicação vem do amor, o conforto, a sensação de bem-estar vem do amor, a confiança, o contentamento, a cortesia, a criatividade, o encanto, os estímulos, a expansão, o perdão, a liberdade, a generosidade, a gratidão, a honestidade, a alegria, a bondade, a paciência, a paz, a jovialidade, o respeito, o compartilhamento, né, a generosidade em compartilhar aquilo que se tem, aquilo que se sabe, o consolo, a afetuosidade e a boa vontade. Tudo isso vem do amor. Então não dá para ter as duas coisas. Ou você tem vergonha, ou você tem essa alegria, essa vontade de ajudar. Entende que são incompatíveis? Portanto, depois eu vou passar para vocês um exercício que eu tenho certeza que vai ajudar demais a superar quando você perceber que está tendo certos comportamentos. A Ana, eu deixei uma ótima oportunidade por causa do medo. Exatamente, por isso ele nos controla. Damos um valor maior do que ele merece. Com certeza. Com certeza. Até mesmo por ignorância, né? Por não conseguir enxergar isso, por não conseguir visualizar o que tem. Quer ver um outro comportamento que advém do medo? É a crítica. Imagina você, quando a gente critica alguém, quando a gente faz uma comparação com um julgamento e uma crítica, o que está acontecendo ali? A gente está alimentando o nosso ego, porque isso é um comportamento do ego. A crítica, independente de para quem seja e como seja, ela sempre nos dá a sensação de a gente ser separado daquela. Renata, seja bem-vinda! Eu não vi você entrando. Nossa, direto de Portugal, olha que chique. É isso mesmo, o medo faz perder a oportunidade e o amor nos encoraja. Por amor nós fazemos, seja o que for, né? Então, quando eu faço uma crítica a alguém, qual que é a sensação que eu tenho? De que ela é separada de mim. Essa pessoa que eu critiquei é separada, ela não faz parte de mim, ela é totalmente fora. E nesse momento da crítica, do julgamento ali, da comparação, eu me coloco melhor do que ela. Eu olho para ela, vejo o defeito dela ou algo que ela fez como sendo absolutamente dela e eu sou melhor do que ela, por isso que eu vejo e eu falo. Então esse comportamento de crítica, ele é extremamente vindo do medo. Medo do quê? De a pessoa ser melhor do que eu. A pessoa que critica muito, e vocês podem me falar se isso faz sentido ou não para vocês, se vocês conhecem alguém que criticam muito, que julgam muito e que compara muito as pessoas, ela está sempre agindo no medo. E você percebe pelo comportamento, pela maneira de falar, pela maneira de olhar, pela maneira de andar. A pessoa começa a demonstrar um certo medo. Quer dizer, eu aponto o seu defeito para que você não veja os meus. Eu aponto, isso é a projeção, né? Eu aponto os seus para que eu fique melhor, para que eu seja santa, né? Tipo assim, você tá falando de mim, mas você também é assim, assim, assado. Então, esse tipo de comportamento com agressividade é medo. Na hora, você deixou o seu mecanismo de defesa total, inconsciente do ego, te defender com agressividade. Todas as vezes que alguém rebate uma resposta com agressividade, ela tá agindo pelo impulso do medo.
Por exemplo, a pessoa chega em você e fala, nossa, sua mãe é uma fofoqueira, né? Não, você é uma fofoqueira, né? Você fala, não, a fofoqueira é sua mãe. Sabe esse tipo de resposta com agressividade? Pronto, é medo. Eu não quero olhar para isso. Se a pessoa tá de bem com ela, se ela tá agindo no amor, ela para e escuta. Porque será que ela me chamou de fofoqueira? Em que momento será que eu falei algo que ela me achou que eu era fofoqueira ou que eu agi como uma fofoqueira? Para que eu melhore nisso. Só que se eu estou na raiva, no medo, se eu tô nessa energia, né, baixa, o que vai acontecer? Eu vou retrucar a resposta dela antes mesmo de processar o que foi que ela quis dizer com aquilo. Então, todas as pessoas que reagem com muita agressividade, elas estão enraizadas absolutamente no medo e totalmente longe daquela essência verdadeira que é o amor, que é o que acontece com a gente. E o mais interessante é que a crítica, ela é um mecanismo de defesa do ego, só que ela não nos faz se sentir melhor. Quando a gente critica alguém, quando a gente faz um julgamento, a gente não fica bem. Não é uma coisa, meio que desconecta da nossa essência. Não nos faz se sentir bem porque nos desconecta do amor que existe em nós. Que doido isso, né? A vida dela é baseada na projeção, exatamente. A pessoa que é ataque é defesa. Ataque é defesa. É defesa do inconsciente, né? Defesa do ego. Então, assim, quando a gente olha para uma amiga de longa data, né? Que faz tempo que a gente não vê, estudou comigo. Aí você olha e fala, nossa, como fulano tá velha, né? Tá com os cabelos brancos, não pinta. Nossa, mas engordou, hein? Meu Deus. Esse tipo de comentário é tudo comentário do quê? Do ego, baseado no quê? No medo. Pra quê? Pra que eu me sinta melhor. Como se eu estivesse melhor do que ela. Só que só Deus sabe o que ela tá achando de você também, né? Pessoas reativas são medrosas? Sim. Não é nem que... são medrosas. Elas estão reagindo pelo medo. Porque, olha, gente, se vocês pegarem todos os pensamentos negativos, medo de algo que pode vir a acontecer algum dia, e você começar a rastrear ele, tipo, por que eu pensei nisso? De onde que tá vindo esse pensamento? Com o que eu tenho me conectado? Se você começar a rastrear ele ao longo, você vai perceber que a origem dele é o medo. É medo de alguma coisa, e normalmente é o medo de você não ser visto, de você não ser aceito. Gilvana, seja muito bem-vinda aqui, ó. Foi a Gilvana que me indicou esse livro maravilhoso que eu vou indicar para vocês hoje. Então, gente, fez todo sentido para mim, na minha vida, e eu espero verdadeiramente que faça muito sentido para vocês também. Tá ficando claro o que eu falei até agora? Tá fazendo sentido para vocês? Se tiver alguma dúvida, coloca pra gente já junto encontrar a resposta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se a gente for observar, agora, né, tá chegando a época de política, a gente percebe que muitos políticos, ao invés de fazer a campanha eleitoral para eles fazem contra os outros. E por que isso acontece, né? A comparação, o apontamento e tudo mais. Medo de perder a eleição. Por que muitas vezes uma religião fala mal da outra? Os dois não estão pregando o mesmo amor? Não deveria estar pregando o mesmo amor? Não deveria estar pregando o amor de Deus, a união, a amorosidade? E por que uma pessoa que vai em uma determinada religião e a outra que vai em outra acha que é diferente um do outro? Todo sentido? Que bom. Entende que tudo isso são reações do medo, da árvore do medo? Essa jogação de um para cima do outro, futebol, um torce para um time, outro torce para outro país, tudo isso é ego, tudo isso é identificação totalmente do nosso ego, não é da nossa essência. Porque a minha essência, eu brasileira, torcendo para qualquer time, que hoje eu não torço para nenhum time, mas vamos supor que eu sou brasileira, que eu seja corintiana, que eu sou de uma determinada religião. E tem alguém precisando de mim, você acha que faz sentido eu perguntar se ele torce pro mesmo time que eu, se ele mora no mesmo país que eu, ou se ele é da mesma religião que eu? Você acha que o amor faria isso? Mas o ego faz, né? Então essa divisão é projeção do ego, do medo, enraizado no medo. O amor não faz diferença, não me importa que religião você é, não importa em que você acredita, não importa em que país que você nasceu, qual que é a sua cor, qual a sua opção sexual, isso não faz o menor sentido pro amor, mas pro ego, pro medo, faz. Legal isso, né?
entender sobre isso, entender profundamente, gente, tudo isso que eu falei até agora, tudo isso que vocês estão dividindo, que eu estou dividindo aqui com vocês, é a gente viver num céu. Hoje, o que está acontecendo? Tem tanta gente sofrendo com ansiedade, sabe? Com tantos problemas. Tem mais gente adoecendo por medo do que por Covid, né? Ou por outras doenças que sempre existiram. Por quê? Porque não entende isso que a gente está conversando. Acaba fazendo todas as ações baseadas na raiz do medo, na árvore do medo. Obrigada, Fabi. Na árvore do medo. Viver em cima do medo, gente, é viver no inferno. Não precisa morrer e ir pro inferno, você vive aqui mesmo. Inferno dentro da sua cabeça. Porque você começa a alimentar aqueles pensamentos negativos de uma tal maneira, de algo que nem aconteceu e muitas vezes nem vai acontecer, que você vive o inferno. Em compensação, quando você consegue viver no amor, quando você consegue acreditar verdadeiramente que existe sim um amor universal, que existe uma inteligência que rege tudo isso, eu não tenho por que temer. Ah, mas e Silane, se tiver uma crise financeira? Cara, a gente vai dar um jeito, sabe? Se eu acredito que existe um Deus amoroso que me quer bem, por que eu vou temer? Não faz sentido. Ah, Ilane, mas eu tenho muito medo de perder meu filho. E eu concordo com você, eu também tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Mas a gente vai mudar isso por causa do medo, por causa da preocupação? Sabe? E a preocupação ainda tem uma cilada que a sociedade meio que mostra que uma pessoa que não se preocupa não é uma pessoa que... Legal? Vamos pensar assim? Andréia, seja bem-vinda. Uma pessoa que não se preocupa, tipo assim, a mãe, um adolescente, né, um filho jovem vai pra balada. A mãe deita e vai dormir, muitas vezes quem tá em volta fala, gente, ela não se preocupa, onde já se viu, que mãe é essa, que não sei o que lá, as críticas, os julgamentos, né, a opinião dos outros vale mais do que a confiança que a gente tem em Deus. Muitas vezes é isso que acontece, porque se eu acredito em Deus, se meu filho quer sair, o que eu vou fazer? Eu vou prender ele dentro de casa? Eu vou colocar nas mãos de Deus. Mas e se acontecer alguma coisa ruim? Se eu me preocupar, não vai acontecer? Não faz sentido a gente querer controlar uma coisa que não está no nosso controle. E isso acontece com um filho, isso acontece com uma mãe, isso acontece com um parente, um ente querido, isso acontece com... Ai, meu Deus, e se eu perder meu emprego? Quanta gente aí, por causa da pandemia, não entrou em pânico de medo de perder o emprego? E aí, como é que ia viver? Como é que ia... Gente, eu hoje tenho 38 anos, até agora deu certo, eu tô viva. Pra que eu vou me preocupar daqui pra frente? Sabe, é claro, eu vou fazer por onde alcançar os meus objetivos, ter meus planos e tudo mais, mas isso não pode, jamais, tirar a minha paz. Porque senão o tempo que eu poderia estar estudando e analisando situações para eu alcançar os meus objetivos, eu vou estar me defendendo de algo que ainda não aconteceu e que provavelmente não aconteça. Faz sentido isso? Deixa eu ver aqui os comentários. Medo de perturbar. Você foca demais no problema e ele domina a sua vida. Apenas aprendemos a conviver com isso. Isso mesmo, já ouvi muito isso. A pessoa que não se preocupa é chamada de irresponsável. Isso, Flávia. É isso, essa palavra que eu queria falar. Então, às vezes, a gente sabe que tem um parente que está doente, por exemplo, né? E aí, tem uma pessoa que nem dorme porque o outro parente está doente. Você vai fazer alguma coisa com isso? Não. Então, quem que pode fazer? Não seria somente Deus e a própria pessoa lá cuidando dos pensamentos? Então, se a gente tem como ajudar as pessoas, ajudemos. Mas se a gente não tem como, se preocupar não é positivo. É uma energia muito ruim que a pessoa recebe. É melhor a gente colocar nas mãos de Deus, de verdade, não querer tirar. Deixa que ele faça o que ele pode fazer, porque os caminhos vão se abrir, as coisas vão acontecer. Gente, o que eu tô falando pra vocês não é nenhuma novidade. Eu tenho absoluta certeza que vocês já têm essa consciência, já ouviu isso em algum lugar, já viu isso. Só que parece que a gente sempre precisa estar apontando, né, pontuando e trazendo a consciência. Porque, como eu falei, enquanto a gente não fala sobre isso, isso é uma sombra na nossa vida. Isso fica lá guardadinho no inconsciente e a gente não consegue organizar de uma maneira que a gente consiga se livrar disso. E aí os medos vão crescendo cada vez mais. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, ele está baseado no medo. Sabe, é o tempo todo, você liga a televisão, você abre uma rede social, o tempo todo tem notícia negativa.
Tem sempre alguém falando de algo para nos amedrontar. Por quê? Pessoas com medo são muito mais fáceis de manipular. Pessoas que vivem na paz não têm agressividade, não têm briga, não têm violência, não têm irritabilidade. As pessoas se ouvem quando estão baseadas no amor. Somos acostumados pela sociedade a trazer para si problemas que não são nossos. Concordo plenamente. A preocupação nos traz a energia de insegurança. Eu evito ao máximo. Pois é, por isso que muitas vezes a gente fala da lei do silêncio, né? Você tem um projeto, evita comentar se for o caso, porque às vezes as pessoas torcem por nós, mas ao mesmo tempo que torcem também se preocupam, e se preocupam muito. Não é que é negativo se preocupar, né? Às vezes é interessante você, saber que a pessoa, por exemplo, nessa época de pandemia, né? Eu sei que tem muita gente passando necessidade, então se a gente puder dar uma ligada, perguntar como é que tá e ajudar, ótimo. Eu tô falando da preocupação que gera estresse, tô falando da preocupação que perde o sono, que gera ansiedade, né? Ansiedade patológica, aquela de falta de ar, entende? É disso que eu tô falando, que é baseado no medo. Quando você fica com medo, fica a perturbar isso? Ixi, não entendi, Ana. Bom, então falamos bastante do medo e do amor. Então vocês já sabem, o antídoto do medo é o amor. Todas as vezes que você sentir medo, você precisa entender, se fosse o amor, se fosse Jesus, o que ele falaria? Será que isso faz sentido ou não faz sentido, né? Todas as vezes que a gente tem um pensamento assim, mas eu tô sem tempo para poder concluir um projeto assim assado, vamos ficar atento aos pensamentos do medo, tá? Eu não tenho tempo, isso não é para mim, eu não tenho vontade, acho que ainda não é hora, acho que eu ainda não tô pronta. Tudo isso são pensamentos baseados no medo, tá? Eu falei para vocês que eu ia passar para vocês a oração que tá lá no livro, não falei? Robson, seja bem-vindo. Nossa, essa pandemia desenvolveu muita síndrome do pânico e ansiedade. Claro, porque o que foi implantado, gente, na cabeça das pessoas? Medo, medo e medo. Medo de tudo. Medo de viver, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ficar em casa, medo de perder emprego, né? Olha quanto medo, e quanto mais medo, mais fácil de manipular a população. Por isso, o autoconhecimento é essencial. Exatamente. Deus não nos deu espírito de medo. Então, Deus não nos deu, Deus nos deu amor, né? E o medo é implantado por quem? Para quê? Né? Até assim, esse Deus punitivo que nos ensinaram que existe, para quê? Para que a gente tivesse medo, para que no medo fôssemos manipulados. Então, quando a gente consegue realmente identificar o que é medo e o que é amor, a gente consegue sair dessa armadilha, tá bom? Bom, peguem aí papel e caneta, porque eu vou passar a oração que tá falando lá no livro. Eu vou colocar depois no meu stories, vou colocar aqui também para vocês o nome do livro. Eu escutei ele naquele aplicativo chamado U-Book, tá? Ele é pago, mas tem 7 dias grátis. Então, quem quiser assinar e depois quiser continuar, tem muito livro legal lá. Eu não conhecia. Foi a Giovana que me passou e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Agora eu vou falar dos 5 medos que nos impedem que nos atrapalham, que nos travam no relacionamento com nós mesmos, com o outro, com pai e mãe e familiares, com a sociedade e o medo que nos dá solidão. Essa solidão que muita gente está reclamando por causa da pandemia, que não pode sair de casa e não sei o quê, não tem muito a ver, né, gente? Porque muitas vezes, Ju, seja bem-vinda, muitas vezes a gente pode estar no meio de milhares de pessoas e se sentir na solidão, não é? Então, tem um medo exclusivo aí também. O medo também não é instinto? Então, Karen, sim, tem um medo que nos mantém vivos, né? Mas o medo de instinto é o medo de altura e o medo de barulhos altos. E o que nos mantém? O problema é o desequilíbrio disso, tá? Se nós não tivéssemos medos, nós entraríamos na frente de um carro, a gente pularia de uma ponte, né? Porque o medo nos mantém vivos. Mas o problema é o medo implantado, é o excesso.
É quando você permite que o medo te domine e você não domine mais o seu medo. Porque se você tem um medo de fazer algo que você sabe que vai prejudicar, que você corre risco de vida, você vai pensar duas vezes. Agora, quando você age com agressividade, você não percebe que tem medo ali atrás. Quando você age com crítica, você não percebe. Percebe que é muito subliminar. Quando a gente age com irritabilidade, quando a gente age com essa insegurança, fazendo fofoca, com... que mais? Com conformismo, a gente não percebe que tem medo por trás. E é esse medo que nós estamos falando, entendeu? Esse medo de contaminar quem amamos foi nossa maior preocupação. No Covid, né? De muitas pessoas, né? Não de todas. O medo impõe respeito. Ele acha, né? Que ele impõe respeito. Já o amor conquista o respeito, exatamente. Isso mesmo, gente. Então vamos lá. Os 5 medos que eu quero falar pra você. O primeiro é o apego ao controle, que faz com que a gente não se desenvolva. Por exemplo, eu falei assim que a gente só tem medo do futuro, né? A gente só tem medo daquilo que vai acontecer. Porque o que já aconteceu, ninguém tem medo da crise de 1929. Alguém aí já teve medo dela? Ninguém tem medo da tsunami que aconteceu o ano passado, atrasado, enfim. Ninguém tem medo de algo que já aconteceu. A gente pode até pensar, nossa, aconteceu isso e tal, mas você não tem medo do que aconteceu, você tem medo do que possa acontecer. Você tem medo da semana que vem piorar isso e aquilo, você tem medo de perder alguém que ainda não aconteceu, você tem sempre medo de algo que ainda não aconteceu. Por quê? Porque a gente é inseguro. A insegurança, ela vem do medo. E quando a gente trabalha com amor e fé, a gente começa a colocar esses nossos medos, essa nossa falta de segurança em quem? Em quem pode cuidar disso. O único ser, a única inteligência que pode cuidar disso. Então, quando eu coloco verdadeiramente nas mãos de Deus, nas mãos do amor, eu paro de sentir esse medo. Então, qual que é o antídoto? Toda vez que eu me pegar, me sentindo apegada a algo por medo, então eu preciso fazer o quê? Me lembrar. Olha só, você começa a se lembrar de situações em que você sentiu medo no passado, mas que passou. É importante anotar isso, tá, gente? Porque na hora, talvez você não vai lembrar. Mas tipo assim, eu estou com medo de algo que pode acontecer. Algo que tá me travando. Tipo, eu preciso fazer uma coisa, mas e se acontecer isso? Aí eu paro e penso, bom, em alguma situação, em algum momento da nossa vida, a gente já fez algo que a gente superou, né? Mesmo que não seja aquele algo, mas alguma coisa já aconteceu. Então você para e observa o que foi que aconteceu que eu já superei. E aí você vai sentir aquela sensação de superação. E isso vai te ajudar a superar esse medo, certo? Esse é o primeiro medo, que é o medo que nos impede de ter uma boa relação com a gente mesmo, porque a gente se sente incapaz, a gente se sente inseguro. O segundo é o medo. Deixa eu colocar aqui. O segundo é o medo, é o comportamento, é a raiva, que é o que nos impede de ter a relação com o outro. Por que a gente sente raiva? Eu falei lá atrás que era uma emoção e que depois eu ia falar um pouquinho mais sobre ela, né? Todas as vezes que a gente sente raiva, seja de quem for, seja como for, e aí vocês vão analisar aí, depois me falar se faz sentido isso para vocês, a gente sente raiva de alguém ou de algo que vai contra as nossas crenças. Quer dizer, alguém falou algo contra aquilo que eu acredito ser verdade ou que eu acredito que devia ser assim. Então eu sinto raiva dessa pessoa ou raiva dessa situação. Isso é um medo que é uma espécie de medo, uma espécie de apego, de controle, que nos impede de ter uma boa relação com o outro, com as outras pessoas. A partir do momento que eu começo a entender que cada um tem as suas crenças, que cada um tem os seus certos e errados, que cada um tem as suas verdades, que cada um de nós somos universos independentes, a gente não tem mais raiva, porque a gente observa que cada um age de acordo com as suas verdades. E se a verdade do outro não é igual à minha, isso não me faz melhor ou pior do que ele, simplesmente me faz diferente dele.
e a gente pode entrar num acordo. Então, todas as vezes que a gente age por raiva, que alguém faz alguma coisa e a gente sente raiva daquilo, se você parar, não agir por agressividade, né? E colocar tudo aquilo pra fora, aquele lixo, os marimbondos pra fora. Se você parar e analisar, você fala, por que a pessoa fez isso? No que será que ele acredita? Quais será que são as verdades dele, que são diferentes das minhas? Então, quando a gente vê alguém agindo com muita injustiça, por exemplo, e você tem uma pessoa que tem um senso de justiça muito forte, você vai ficar com muita raiva. Mas se você for observar, em cima das verdades dele, ele tá certo. E cada um tá certo de acordo com as suas verdades, né? Então, isso não quer dizer que todo mundo... Enfim... isso é para que a gente consiga ter uma boa relação com outras pessoas, seja ela quem for. Então, nesse momento que você se pegar apegado demais às suas crenças, com medo de ser contrariado nas suas verdades, você para e analisa, por que eu fiquei com raiva nesse momento? Qual foi o comportamento que essa pessoa teve que me tirou do sério dessa maneira? Por que aconteceu isso? Então, isso seja em relação a uma religião que você frequenta, isso seja ao seu time de futebol, isso seja em relação à política, né? Vamos nos controlar agora, porque nesse momento de eleições a gente vê uma guerra nos comentários de certos posts nas redes sociais. E vamos pensar bem, é medo de quê? Eu tô querendo me defender de quê? Sabe? Então, quais são as minhas crenças que essa pessoa conflitou? E eu acho que eu tô certa e ela tá errada. Por que será que ela achou isso? Quando você para, respira e pensa assim, é impossível você agir com agressividade. Você pode até reagir ao comentário, reagir à reação da pessoa, mas isso vai ser bem menos agressivo, certo? Exatamente, Tiago. Você tira o julgamento e traz a consciência, de fato, e age no presente, não no automático, né? Fica muito mais fácil de compreender. O terceiro é um medo que nos faz ter um relacionamento melhor com a sociedade, que é a vergonha. É o apego à nossa própria imagem. O apego à nossa própria imagem. Assim, é a necessidade que eu tenho de me vestir bem para ir num determinado lugar. É o que me faz ir de roupa social em um casamento, ou ir de sunga para a praia, de biquíni para a praia. Né? Por que eu não vou de biquíni para o casamento e de roupa social para a praia? Porque eu tenho um apego à minha imagem, que eu também preciso ter coerência, né? E isso, às vezes, fica tão desregulado que a gente começa a ter muita vergonha. A gente começa a deixar com que a vergonha nos domine, e aí a gente não faz o que a gente tem que fazer. Então, todas as vezes que eu não faço algo que eu devia fazer por vergonha, eu posso analisar que eu estou apegada à minha própria imagem, ao orgulho que vem de onde? Do medo de não ser aceita, do medo de ser julgada, do medo de ser criticada. Então, tudo isso, até a preocupação. Às vezes eu vejo mães que não falam que não se preocupam com determinadas situações por medo do julgamento das outras mães que estão ali. Que absurdo! Você não se preocupa, sabe? Mas, poxa vida, se eu não me preocupo, tá tudo bem. Mas o medo de ser julgada, né, de passar vergonha, acaba nos deixando numa situação complicada no relacionamento com a sociedade. Às vezes, assim, a gente até agrada as pessoas que estão por perto, mas se o sim para o outro custar um não para mim, isso vai me fazer mal. E aí vai me gerar estresse, vai me gerar, né, toda aquela coisa que a gente já sabe que vai prejudicar a nossa saúde. E o quinto medo, que é que eu falei da solidão, que é o que nos gera solidão. Minha vergonha chama-se marido. Ele é super preocupado. Vamos lá. Quando eu fico, qual que é o quinto apego que nos faz se sentir solidão? É quando a gente tá apegado demais ao nosso mundo. Tipo, eu no meu mundo, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Esse apego ao meu mundo é um medo de ser controlado por outras pessoas. Eu acho que só eu sou autossuficiente. Só que não, né? Não tenho este medo de passar vergonha, mas tenho medo de tudo que envolve meus pais. Opa, pera lá. Tô perdendo o medo para comprar uma legging para malhar, olha só. Agora você vai perder, né, Tiago? A partir de hoje você já vai encomendar a sua legging. Se for pela internet, já pode pedir.
Então, esse apego ao meu mundo, esse medo de soltar, de sair dentro do meu mundo, é o quê? É a desconexão com a espiritualidade. É eu não acreditar que existe um amor maior, que eu estou conectada, que eu sou uma centelha de amor, de um amor universal, que existe um Deus que é muito mais, que é muito maior, que tem uma inteligência que ninguém, nenhum ser humano pode explicar e que está por mim e eu por ele. Entende? Que ele está em mim. Que eu não preciso ir em lugar nenhum para me conectar a ele. Eu só preciso fazer silêncio e parar com todas aquelas vozes do medo de dentro da minha cabeça e escutar o que ele tem para falar no meu coração. Quando a gente se conecta verdadeiramente com essa essência, a gente consegue sair desse nível de solidão. Porque aí você para de ter solidão e começa a sentir solitude, a gostar de ficar sozinha, a gostar de ter a própria companhia, a não ter medo nem do futuro, nem do que possa vir a acontecer, enfim, no geral. Muito legal isso, não é, gente? Então, as 5 aí, ó, só recapitulando. O medo o controle que nos gera. Quando você pensa numa vitória pessoal, você consegue se livrar desse medo que te trava. A raiva que vem através das crenças, né? Alguém contrariar a nossa verdade. E, quando você sentir essa raiva, além de você pensar em por que eu fiquei com raiva, né? E se questionar e observar o que está acontecendo, você também pode pensar em algum presente que você já ganhou na vida. Algum presente inusitado, assim, sabe? Que você não esperava. Por quê? Porque na hora que você pensa no presente, você tem uma sensação positiva de que você foi importante para alguém. E essa sensação te faz acabar com a raiva. Naquele mesmo momento você para com isso. Depois tem a da opinião dos outros, né? Isso aqui eu não falei. Eu pulei o medo, gente. Do pai e da mãe, medo de errar. Teve um medo que eu não falei. Deixa eu falar então, agora. Ainda bem que eu vi, que eu fui recapitular, olha só. Que é o medo de... É o apego que a gente tem, é o medo de contrariar a expectativa que as pessoas fazem de nós. Pulei um, né? É o medo de contrariar a expectativa que as pessoas fazem. O medo de não ser bom o suficiente e sempre ter a necessidade de pegar a opinião dos outros para tomar decisões. Isso acontece muitas vezes em crianças que foram muito anuladas, que sempre tinha alguém para tomar decisões por ela, ou que os pais reprimiam, né? Que não permitia que ela falasse e tal. Então, esse medo de tomar decisões, de contrariar a vontade e o desejo que os outros colocaram em cima de você, ele nos leva à ignorância. Por quê? Ele nos leva ao conformismo. Se eu não vou decidir nada para mim, por que eu preciso saber? E acabo ficando cada vez mais burrinho que eu falo sem informação. Me deixa na ignorância, porque afinal de contas a ignorância muitas vezes é uma benção, né? A gente fica numa furor de cocô, mas não sabe que tá no furor de cocô. Tá fedido, mas tá quentinho. A partir do momento que eu começo a colocar conhecimento, eu começo a sentir o cheiro da merda. Aí eu vou ter que sair. E isso vai me dar trabalho. E aí a gente tem medo da mudança. Então é melhor não ver. É melhor não participar de uma live dessa. É melhor não observar o que está acontecendo comigo. É melhor não dar opinião. É melhor não tomar decisão. Entende como que a gente se sabota? Toda autossabotagem vem do medo. Olha como que vai aumentando mais ainda, né? O negócio. Os galhos vão aumentando mais ainda. Então, primeiro lá, comigo mesmo, né? Pensa em alguma vitória pessoal. O segundo, da raiva, pensa em algum presente. O terceiro, o do decepcionar as pessoas, de se apegar à opinião dos outros. Esse daqui você pode pensar em alguma situação que você decidiu e que deu certo, que também vai ajudar muito. Esse medo não é seu, né? Que maravilha, me tirou muitas dúvidas. Que bom, Gi. Acho que dúvida que a gente nem sabia que tinha, né? Muitas vezes a gente fala. O apego à própria imagem, que é o medo de passar vergonha, de as pessoas nos julgarem, nos criticarem. Nessa situação aqui, quando você se vê nessa situação, você pode pensar em algum momento que você foi homenageado por alguém, que você foi elogiado, que alguém reconheceu algo que você fez. Isso vai ajudar muito com a sua presença, né? Com a sua imagem pessoal. E essa questão do medo de sair do meu mundinho, de sentir solidão, que você se conecta com a espiritualidade, com a sua essência, com o amor, e pensa em alguma vez
que alguém te incentivou a fazer algo. Porque quando alguém te incentiva a fazer algo, quer dizer que essa pessoa confia em você. E a partir do momento que essa pessoa confiou em você, a pessoa acreditou em você. E acreditar é o quê? É ter fé. Então, a partir do momento que eu acredito em algo, eu acredito que possa acontecer, eu desenvolvo a fé em mim. E a fé é no quê? No que eu posso fazer, em algo bom, no amor. Olha que legal, e a gente vai enraizando cada vez mais a árvore do amor, para que os galhos da árvore do amor cresçam e que a árvore do medo fique bem mirradinha, bem pequenininha, tá bom? Que bom, Ju, fico muito feliz. Agora eu vou colocar aqui ó, na tela para vocês a oração. E vocês me falam se vai dar para ver. Olha só, mas depois eu vou colocar no Stories também, tá? Ah, minha fotinha ficou em cima. Ó, o nome é Uma Oração para Curar Seus Medos, é o nome do livro. Ó, a capa do livro é esse daí, vocês estão vendo? Fala pra mim. A vergonha alheia entra aí também? Vergonha alheia. Então, Tiago, peraí que eu já te respondo. Olha a pergunta do Tiago, então. O que é a vergonha alheia, gente? A vergonha vem de quê? Do orgulho, né? Se eu sinto vergonha alheia é porque de alguma maneira eu estou me projetando. Vergonha alheia é projeção. A oração é essa daqui, ó. Uma oração para curar os meus medos. Por favor, cure meus pensamentos baseados no medo. Obrigado. Gente, é só isso. Vocês podem anotar no espelho, pode anotar na geladeira, no seu computador, em todos os lugares que você passar. Lá no livro ela fala também, ela fala assim, por favor, cure meus pensamentos baseados no medo. E agradece. Se você tem alguma crença religiosa, você pode falar tipo, Espírito Santo, por favor, cura meus pensamentos baseados no medo. Ou Jesus Cristo, por favor, cure meus pensamentos baseados no medo. Enfim, você pode colocar algo que te faça bem, tá bom? Para acrescentar aí. O que acontece com essa oração? Quando você fala cure os meus pensamentos baseados no medo, você não está pedindo para que Deus mude algo lá fora. Porque, por exemplo, se eu Deixa eu ler aqui o comentário do... Agora, suas lives têm que ser transmitidas em vários idiomas. Que legal! Para todo mundo, me ajudou muito e com certeza ainda vai ajudar muita gente. Que bom, fico muito feliz. Fico muito feliz, Moisés. Muito obrigada mesmo, viu? Então, gente, quando a gente está preocupado com algo, por exemplo, ai, Jesus, acaba com esse Covid lá fora, para que a vida flua e tal, né? Não é assim, mais ou menos, que muitas vezes a gente faz oração? Ai, que Deus cure aquela fulana de tal. Ai, que aconteça isso, isso. A gente sempre pede para que mude algo fora da gente. E nessa oração que ela traz nesse livro, ela fala o quê? Para que Deus cure algo baseado em quê? Em mim. Que cure os meus pensamentos, que cure as minhas crenças, que cure as raízes que estão dentro de mim. Então é claro que eu preciso fazer minha parte, né? Eu preciso fazer tudo isso, eu preciso observar por que eu tô sentindo medo, por que eu tô agindo assim. Isso é autoconhecimento, eu me autoconhecer, eu entender o que tá acontecendo comigo. Aí, que legal! Vocês estão vendo pequenininho lá? Olha, eu não sabia que dava pra fazer isso. Vocês estão vendo eu grande e a foto pequenininha? Então, essa oração, eu super indico vocês a ouvir esse livro, tá? Ou a ler, o que vocês acham melhor. Quem tem aí ainda alguma dúvida em relação ao medo, escutem esse livro, porque eu acho que faz muito sentido. Fez pra mim, eu tenho certeza que pode fazer na vida de vocês e que vocês possam compartilhar com mais pessoas, para que quanto menos pessoas tenham medo nessa vida, mais a gente ganha, né? Então, parabéns pra nós, né? Que estamos completando 50 lives hoje, que eu venci o meu medo, que eu encarei o desafio, que eu não me preocupei, né? Naquele momento em que eu decidi, eu falei, se não tiver ninguém eu vou falar, se as pessoas não começarem a não entender, eu vou mudar a abordagem, mas eu vou conseguir. E superei esse medo e hoje eu tô aqui falando com vocês. Então, muito obrigada por vocês me acompanharem. Muitos de vocês nas 50 estiveram aqui pelo menos um pouquinho, então assistiram depois. São 50 horas faladas, gente. Olha que legal. Agradeço mesmo, de coração. Sexta-feira, a gente tem uma convidada super especial que
tá aqui na live, a Andrea. Ela trabalha com a organização dos ambientes e vai ajudar a gente a umas dicas pra gente organizar a nossa casa para que melhore também o nosso emocional. Olha que legal. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz. Gente, ó, escreva um depoimento para mim se você participou das lives, se fez diferença na sua vida. Me manda aqui no direct ou me manda no WhatsApp para eu compartilhar, porque olha, isso vai me deixar mais motivada ainda para continuar fazendo. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Adotem essa oração, que eu tenho certeza que vai ajudar, já está me ajudando, já está clareando minhas memórias. Escutem esse livro. Olha lá a Andrea dando um oizinho para vocês. Já começam a seguir a Andrea aí, ó, que ela vai trazer várias dicas pra gente, tá bom? Um beijo, gente. Gratidão imensa por vocês estarem aqui.